Éfalo, e ver sobre essa aula sobre anatomia dos sucos e giros, né, a gente acaba tendo uma dificuldade de aprendizado, porque acaba sendo a gente acaba vendo a anatomia como uma coisa muito decorativa, né? E apesar de ter uma necessidade de decorar muita coisa, a gente consegue entender, né, muita coisa se você entender os princípios básicos, tá? Então, tendo os princípios básicos na mão, a gente consegue entender melhor essa anatomia e aplicar isso na prática, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e na verdade perguntar, por favor, pessoal, falem no chat se não tiver boa projeção, se vocês não estiverem vendo alguma coisa, ou se não estiver aparecendo alguma coisa para vocês, por favor, me avisem, tá? Eu preciso saber. Então, a primeira coisa que eu quero falar, que eu quero mostrar para vocês é quantos lobos cerebrais nós temos, né? Então, por mais que seja uma pergunta simples, muitas vezes, muitas pessoas não têm essa resposta, tá? Então, nós não temos quatro lobos cerebrais, como muitos acham, não temos cinco, mas temos seis, tá? Esses lobos são o lobo frontal, o parietal, né, o temporal, o occipital, esses quatro todos nós lembramos, né? Temos ainda um lobo, que é um lobo central, um que a gente chama de lobo límbico, tá? Que faz parte muito para quem tem interesse em epilepsia, né? Enfim, dessas áreas. E a ínsula, né? Que é uma estrutura profunda, né? Ínsula quer dizer ilha, né? E que a gente tem essa que fica escondida dentro dos opérculos frontal e parietal, tá? Então, essa divisão, se você for considerar a divisão anatômica, né, desde 94, o professor Yazarguil, né, um dos mais famosos neurocirurgiões do mundo, ainda dividiu, na verdade, o lobo frontal e o parietal, né, em um sétimo lobo, né, o chamado lobo central, tá, que é composto pelo pré-central e pelo pós-central. E isso porque quando a gente vai olhar anatomicamente, é muito difícil você dizer que o pré-central e o pós-central fazem parte ou do frontal ou do parietal. Tá? Anatomicamente e histologicamente, eles são muito diferentes dos outros lobos. Tá? Então, consequentemente, eles acabam sendo separados dessa forma. Né? Então, são parados como um lobo independente. Tá? Então, quando a gente olha para a superfície cerebral, nós temos três faces, né? Uma face, né, que a gente chama de lateral, né? Uma face que a gente chama de inferior, tá? E uma face medial, tá? E três superfícies também, uma superfície superolateral, né? Uma superfície inferolateral e uma superfície inferomedial, tá? Então, essa é a divisão clássica das superfícies. E três polos também, o polo frontal, o polo occipital e o polo temporal. Né? Então, essa é a divisão clássica que todo mundo vê bem no começo da anatomia lá, o professor Ângelo, né, que infelizmente faleceu, né, então foi o primeiro contato de todo mundo, todos nós com a neuroanatomia, né, então ele fala sobre essas divisões de forma geral. Mas a primeira coisa, pessoal, que vocês têm que olhar quando vocês olham um cérebro, né, é assim, vocês olham o quê? Um emaranhado, né, desses sulcos e giros, tá? E aí, a grande tarefa que a gente tem aqui é separar, né, justamente dividir esse lobo de uma maneira que consiga enxergar e dividir. A divisão mais clássica é pelos lobos ainda, né, apesar de não ser a ideal, mas é a divisão que nós usamos atualmente em referência em relação aos ossos do crânio. Né? A gente sabe que existe uma desproporção dos ossos do crânio com sulcos e giros, mas é o que nós temos aí de melhor classificação atualmente, então é por isso que a gente vai se basear aqui e decidir nossa aula. Mas sempre, 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 existem dois sulcos cerebrais na superfície lateral que são constantes, tá? E você vai usar esses sulcos para guiar o seu entendimento e a sua divisão, tá? E quais são esses? São a fissura silviana, né, também chamada de sulco lateral, tá? E o sulco central. Né? Então, esses sulcos têm características muito interessantes. Né? A fissura silviana, ele é um sulco contínuo, né? Dificilmente ele é interrompido, né? Você não vai ver um giro passando pela fissura de um lado a outro, tá? Então, quando isso acontece, né, então, consequentemente, a gente sabe, então fica fácil de a gente entender, né, o que está acontecendo, tá? Tá com alguém com problema de ver os slides aí? Tá conseguindo ver os slides? Todo mundo está conseguindo enxergar, pessoal da liga? Tá tranquilo, tá dando pra ver, João. Segue o jogo. Tá dando para ver, né? Tá bom, vou lá. Então, valeu, Edson.
Então é o seguinte, então a gente consegue, tem essa divisão desses dois sucos, tá? Então, com eles você vai se basear e vai começar a construir esse padrão, tá? Esse padrão anatômico é o que vai guiar e orientar o nosso entendimento da divisão dos lobos cerebrais. Então, imediatamente à frente, né, a gente vai ter, né, um suco que é o chamado suco pré-central e posteriormente o suco que é chamado de suco pós-central, tá? E aí a gente já tem uma divisão, a gente começa a enxergar algumas coisas, né? Que são, né, aqui tem sucos horizontais anteriores, que é o suco frontal inferior e o suco frontal superior, né? E a gente vai começando a enxergar já anatomicamente algumas estruturas, tá? Então, assim, sempre lembre de começar pela divisão de fissura silviana, suco lateral e suco central, tá? Da partir daí, vocês começam a enxergar o primeiro suco imediatamente à frente, vai ser o suco pré-central, o suco pós-central, né? E daí vocês vão procurar os sucos horizontais, né, que giram o lobo frontal, tá? Algumas coisas interessantes, né? Se vocês prestarem atenção, às vezes é difícil a gente separar o que é o suco central, o que é o suco pós-central, mas algumas características vão ajudar a gente a entender, né? Primeiro, o suco central, normalmente ele se comunica com o pós-central na região mais inferior, né? Que é uma prega de passagem, né? A comunicação entre o frontal, entre o que é o frontal e o parietal, né? Essa prega de passagem, né, os americanos chamam também de lobos subcentral, tá? Esse lóbulozinho tem sempre uma entradinha anterior, um suco mais anterior e um suco mais posterior. Você consegue identificar, então você consegue saber que você está dentro dessa estrutura lobo de giro pré-central e giro pós-central, tá? Então isso ajuda muito, né? Uma outra coisa que ajuda a gente a diferenciar é olhar a própria arquitetura da fissura silviana, né? Quando a gente olha para a fissura silviana, né, a gente consegue ver que ela tem uma divisão, ela tem esse ramos, essa divisão que entra dentro do lobo frontal, né, do giro frontal inferior, né, e depois a gente vai ver com mais cuidado, vai dividir esse giro frontal em três partes, né, três partes, que vai ajudar a gente na anatomia. Vou mostrar um caso interessante que a gente operou, né, aqui, que usou esse conhecimento anatômico para entender, tá? Então, vou continuar a construção, é óbvio que a gente vai tratar e vai discutir melhor essas imagens conforme for andando a aula, tá? Então, temos, como eu falei, um suco pré-central, um suco pós-central. Aqui eu já delimitei um giro pré-central e um giro pós-central, né? Vou ter os sucos horizontalizados, né? O suco frontal inferior e o suco frontal superior, né? E aqui eu já vou começar a divisão de giros, né? Vou ter um giro frontal inferior, um giro frontal médio e giro frontal superior, tá? Começando pelo frontal, né? Comecei essa divisão, falei do frontal, a gente vai falando gradativamente dos outros, tá, pessoal? Então, como eu mostrei para vocês na imagem, né, o subfrontal, primeiro, estou diante de um cérebro. Então, como é que eu vou fazer para me orientar? Vou olhar para os dois sucos cerebrais constantes, né? Que são fissura silviana e suco central, né? Então, com isso, eu já começo a construir o meu desenho, a minha imagem, né? Falando um pouquinho sobre o suco lateral, né, que vai orientar a nosso entendimento. Então, como vocês podem ver nessa parte mais anterior, ele tem uma divisão, né? Ele tem uma imagem V, né? Ele entra dentro do giro frontal inferior, tá? Essa parte, né? Esse ponto mais aberto, né? É chamado ponto silviano anterior, né? Para quem não sabe, né? Essa é a região que a gente começa a dissecar para abrir a fissura silviana, né? Porque é um ponto cisternal, é um ponto onde a gente tem normalmente a confluência venosa, mas é um ponto mais aberto, em que a gente tem uma aracnoide, a gente consegue abrir essa aracnoide e de começar a dissecção para a abertura da fissura silviana, que é um dos acessos mais clássicos da neurocirurgia, tá? Mas nesse ponto silviano, né, ele tem esses dois ramos, né? Um ramo que a gente chama de horizontal, né, esse ramo mais anterior, e outro ramo que a gente chama de anterior ascendente, tá? Então, a gente tem esses dois ramos, tá? E esses ramos, eles vão ajudar a dividir, né, o lobo frontal em três pás, né? O giro frontal inferior em pás orbitalis, né? Pás triangulares, tá? E pás operculares, tá? A gente vai ver isso com mais cuidado mais para frente, tá? Já o giro pré-central, como eu falei para vocês, ele normalmente também é um suco contínuo, tá? Mas frequentemente ele não chega na fissura silviana, ele não se encontra, né? Ele é interrompido por aquela prega de passagem que eu falei para vocês que é o lobo subcentral, tá? Então, como ele é interrompido por essa parte, normalmente é fácil de se identificá-lo, tá? Porque ele tem essa prega de passagem, né? Então, vocês conseguem identificar, né, bem ele nos exames de imagem, tá? Seguindo aqui, né, olhando ainda para o suco central, como eu falei, ele raramente chega na fissura
silviana, mas ele frequentemente chega na fissura intrahemisférica, tá? E isso ajuda a gente a identificá-lo nessa imagem, né? Você comparando ele com um lado ou outro, né? Uma outra coisa que aqui essa imagem nos ajuda, e isso a gente deve usar nos nossos, quando a gente olha os exames de imagem, tá? Normalmente, imediatamente ao sul central, quem está é o giro pré-central, né? E o giro pré-central, ele tem 3 braços de continuação com os giros frontais, né? Então, o giro frontal superior, ele se continua aqui, né, nesse braço superior com o giro pré-central, tá? E isso ajuda, né, a gente quando está planejando cirurgia, ou até quando quer olhar anatomicamente onde está a lesão, entender onde está a lesão em relação à área motora, tá? Então, ele segue o giro frontal superior e sabe que ele vai, né, se encontrar e fazer esse braço de continuação com o giro pré-central, tá? Outra coisa que vai ajudar é justamente essa característica do sulco central, né, que ele chega até a fissura intrahemisférica. Então, essa característica de chegar até a fissura intrahemisférica ajuda a gente a identificar, né, e entender melhor essa região, tá? Então, isso é importante. Uma outra coisa, a fissura silviana, né, voltando aqui, né, ela tem essa, como eu falei, essa divisão anterior, né, esse ramo ascendente anterior, né, e horizontal e ascendente dela, e tem um ramo posterior, né, que ele se continua, tá? Ele vai posteriormente até a região mais posterior, onde ele tem uma divisão, né, um ramo ascendente posterior e um ramo descendente posterior, né, como se fosse um Y, tá? Esses desenhos são importantes. Logo após esse lóbulo central que eu falei para vocês, né, que é essa prega de passagem entre o pré-central e o pós-central, a gente vê que ele tem a gente tem um giro pós-central, ele tem uma entradinha, né? Ele se acomoda em cima de uma estrutura, né, aqui do temporal. Essa estrutura é justamente, né, um dos giros transversos, né, o mais comum deles, o mais famoso deles, né, o giro transverso anterior, né, o também chamado giro de Heschel, tá? Então, uma maneira de você já identificar o giro de Heschel aqui na visão lateral do encéfalo é você ver o giro pós-central, ele se acomoda em cima dele, tá? Outra coisa que é legal aqui também da fissura silviana para vocês olharem, tá? Esse ramo ascendente posterior dele que eu falei para vocês, em cima dele vai se acomodar também um giro, tá? E a gente vai falar dele mais para frente, tá? Esse giro é o giro supramarginal, tá? Então, parte do lóbulo parietal já está aqui nessa imagem. Então, se você consegue identificar bem a fissura silviana, você já consegue, o sulco lateral de Sylvius, você já consegue enxergar esses detalhes anatômicos, já vai começando a entender, compreender e construir aquele mapa que eu falei para vocês. O objetivo é que vocês construam um mapa, né, quando vocês olharem no cérebro e vejam um padrão, né, um padrão para que vocês consigam identificar, né, nos exames de imagem e, consequentemente, né, se for o caso, numa cirurgia, tá? Então, faltando aqui, falando do frontal, né, como eu falei para vocês, né, tem aqui, ó, o sulco pré-central, né, ele se continua com o sulco frontal inferior, né, e separa o giro frontal superior, tá? Olhando aqui também numa visão, ó, a gente falou sobre o frontal superior, né, vamos aqui mais uma vez, sulco pré-central, ele frequentemente é descontínuo, por quê? Porque existem os braços de comunicação do pré-central com os giros frontais, né, superior, médio e inferior. Tá? Então, o sulco pré-central geralmente é descontínuo, tá? E ele não costuma, ele até chega na fissura silviana, mas ele não costuma chegar na fissura interhemisférica, tá? Seguindo daqui, a gente consegue ver, ó, o giro frontal médio, que normalmente é o mais fácil de identificar. Ele não costuma ter um sulco, ou quando tem, ele sulco não é tão profundo, tá? Como está aqui nessa imagem. Tá? Então, aqui o sulco, que a gente está vendo que é um sulco frontal inferior, tá? Aqui nessa imagem ele é bem profundo, mas não é o clássico, né? Normalmente você não vê, né? E quando você vê, ele é um sulco, né, pequeno, né? Sem muita... sem muita importância, tá? Estou olhando aqui só para ver se está tudo bem com vocês. Eu não estou conseguindo... Eu achei que estava conseguindo ver a minha seta para apontar, mas eu acredito que não está funcionando aqui.